Com a palavra, então, nobre colega, vereador Velocino Ues. Colegas vereadores, ouvintes que acompanham nas redes sociais, o meu objetivo da minha fala, em momento algum, é de fazer comparativos com outros governos, mas sim, vou fazer um destaque do porquê que as subprefeituras chegaram a esse condicional e muito menos mudar a intenção de voto de cada um. Muito menos isso. Por que eu digo isso, colegas? Antes de ser político, ainda bem antes, quando eu cobrava demandas para a nossa comunidade, a gente já ouvia muitas vezes, quando ia solicitar trabalho, não é de agora, más condições na subprefeitura, maquinário defasado. Quando eu estive aqui em 2015, iniciante, que eu fiquei por 30 dias, me manifestei até que eu entendia naquele momento, colegas vereadores, que estão aqui novos agora, Marcon, Scalco, entre outros, que na LDO do município pudesse sim, todos os anos, poder colocar um valor para a reposição de máquinas muito antigas, defasadas, para que se fizesse um bom trabalho. Eu já entendia isto. E com certeza isso tem consequências. Quando eu concorria a vereador lá atrás, que eu fui suplente com 1.669 votos, quando me ligaram, na época o Unesp, estamos pedindo para tu ser subprefeito de Galope, a primeira coisa que eu disse, eu concorri para ser vereador. Eu não fui na política por causa de cargo. Por quê, principalmente? Porque eu conhecia das condições da subprefeitura nossa de Galope, não era diferente, que se eu fosse lá era muito terrível. Uma patrola bem velha, uma carregadeira meio pau, como se diz, e uma retro que até o nosso padre disse, larga num peral e olha para trás quando eu pedi uma benção. Então é difícil um subprefeito que não tem uma patrola boa, cascalho à vontade e uma retro, é muito difícil, é que nem fazer comida sem arroz, feijão e uma água para ferver. E as consequências virão, mais cedo ou mais tarde. Eu fiquei no primeiro ano lá comendo pão que o diabo amassou, difícil por uma dificuldade quando assumi de subprefeito, porque a minha comunidade disse, nós queremos tu trabalhando ali para nós. Tinha muita credibilidade. E um ano depois, sabendo que o prefeito Alceu e o secretário de obras na época, vendo, deslumbrando isso, era o Adiló, e fez uma compra muito grande de maquinário, talvez a maior dos últimos anos, que está aqui a lista, mas não é para isso que eu estou aqui, para o comparativo. Eu cheguei na frente do prefeito Alceu no dia do meu aniversário, 8h30 da manhã. E eu disse, prefeito Alceu, se eu não tiver mais condições, melhor, é difícil de continuar. E o que eu posso ajudar? Eu disse, o senhor vai comprar mais 2 patrolas, motoniveladoras, precisa uma para Galópolis. E agora a situação não é diferente, colegas. Eu estava vendo aqui o relatório, mas não é o comparativo de partido que eu quero fazer. Lá atrás, na época do Pepe, que também tive as suas dificuldades, mas não é para isso, foram adquiridos vários maquinários, entre outros, não só maquinários, na época, em torno de 34, entre maquinário, carros e outros, para a infraestrutura da cidade. Aí vem o governo Sartori, 8 anos, 95 itens, mas desses itens, eu não vou ter tempo para nomear todos, tem muitos itens para atendimento nas subprefeituras. Aí vem o governo Alceu, secretário Adiló de Domênico, em torno de 180 itens, para poder atender a cidade e as subprefeituras. Que Galópolis ganhou uma patrola, uma declaração de líder, depois meu líder, para nós concluir. Uma declaração Inclusive, de líder Galópolis ganhou uma patrola nova e bem no final do governo, quando já estava eleito, veio a retro, que um dia eu cheguei no Adiló, e o Adiló, fazendo o leilão daquelas bem defasadas, conseguiu comprar mais 2 retro, além
de todo aquele maquinário lá, PC, várias PC, caminhão de turma, vários que... Uma declaração de líder da bancada do PTB, senhor presidente. Segue na tribuna, então, a declaração de líder, vereador Velocino S. Caminhões truque, vários, está aqui a lista, mas eu, de novo, não é o comparativo de ex-prefeito que eu quero fazer, eu quero colocar para a população e os colegas o porquê que se chega a isto. E aí, vendo todo aquele maquinário substituído na época do prefeito Alceu, e com o secretário, hoje prefeito Adilado Domênico, de lá para cá não veio mais nada, e as consequências virão. Hoje temos máquinas dentro da Secretaria de Obra, que elas não se pagam mais, colega. Uma máquina, quando ela estraga, vejam bem agora, durante esse ano, vamos fazer uma comparativa, uma máquina estragou ali em janeiro, 5 tratores roçadeira, 1 funcionando, tirando peça de um do outro. Por quê? A burocracia é muito difícil. Quando tu compra uma peça de uma máquina, tu tem que fazer 3 levantamentos de preço, 25% dos funcionários trabalhando, mecânicos onde teria 6, 2. Aí, a máquina estragada, pouco funcionário para arrumar, buscar 3 comparativos de preços. Aí fica difícil. O resultado vem ali na frente. Quando eu lembro como hoje, num belo dia, o secretário Soleto, que estava lá hoje, ele disse, me convidaram para ser secretário de obra e vai ser terrível. Maquinário defasado, entre outros problemas. E desde lá ele disse, mas o Adiló disse que logo, logo vai ver a possibilidade de, no mínimo, colegas, 30 milhões de reais para poder equipar toda a cidade, não é? O funcionário que está lá, se ele não tem maquinário suficiente e infraestrutura, ele pode ter boa vontade na subprefeitura. Quantas vezes, colega, quando no primeiro ano que eu era subprefeito, ia a patrola velha que a gente tinha na estrada, eu ia atrás em seguida, porque eu gostava. Olha, a metade das vezes, no meio do caminho, no mesmo dia, já estragava. Então, o que faltou? Faltou dar continuidade a essas estruturas. Quando uma máquina está quebrada dentro do distrito, por isso que o Zanardi colocou todas essas demandas. Eu sempre digo, não dá para dizer para o contribuinte em todo momento, não dá, não tem, não dá, não tem. Não. É que nem uma criança quando chora. Quando chora, tu dá o bico, mas depois tem que ir o leite, tem que ir a comida. Então é a realidade, não precisamos esconder. Não precisamos. Eu sou um que defendo muito aquela lei 7.546, que precisa ainda de correções, porque aquela lei atende, lei de incentivo ao jovem permanência, ao jovem no interior, vários quesitos de poços recuperados de água, enfim, e aquela estradinha que vai para a propriedade, para a produção. E aí naquela estradinha que vai para a produção, tu pode atender, aquela que vai para um depósito de alimento, manipulação, carga também. Mas hoje, muitas vezes, as propriedades, eles fecharam na volta por causa da segurança, muito ladrão, tu não sabe quem chega. Fizeram ali o cercadinho e essa lei precisa ser aprimorada. E o subprefeito que está lá, muitas vezes, não pode fazer aquela estradinha que vai para a moradia, porque não tem lei que ampara. Então, ela precisa ser ainda aprimorada. Só que eu defendi ali atrás, no governo anterior também, essa lei diz que quem autoriza esses patrulhamentos, cascalmente seria na Secretaria da Agricultura, teria que ir lá com o talão, mas o prefeito Alceu dizia muito claro, por isso da importância do CC, e um CC que tenha responsabilidade. Cada subprefeito tem que conhecer, sabe que tem a lei que ampara, e eu fazia isso, por isso eu cheguei aqui sendo reconhecido, naquela propriedade que eu sabia que eu tinha a lei que me ampara, quem entende o contrário, que me questione. Eu ia lá, fazia o patrulhamento, o cascalhamento e estava tranquilo. O prefeito Alceu dizia, não façam errado porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, e estava certo. Porque se o agricultor precisasse realmente ir lá na Secretaria de Agricultura, vereador Moleque, fazer o seu pedido, esperar um técnico ir na propriedade, avaliar, sendo que tem o CC lá para isso do município,
Tem você sempre com que tem que ter esse entendimento. O gasto é muito maior, o colono desiste e acaba não sendo atendido em muitos casos. A questão do cascalho, colegas. Eu debati aqui quando eu cheguei aqui, em 88, na Constituição, vereador Sandro, passou desapercebido o poder de lavras, que o município hoje não tem mais. O município hoje, se quiser botar um britador por conta, não pode, vereador Marcon, porque ele não tem o poder de explorar a lavras. Precisa um projeto lá em Brasília de mais do que a metade dos deputados federais mudar isso. Onde que se viu o ente maior, o município não poder explorar e ir a muitos lugares ali, um britador portátil muitas vezes. Nós temos que comprar a brita. Então o que estava sendo feito ali atrás, o município entrava moendo, fazia parceria, Fagundes, e tinha ali uma parceria também com a Codeca, que contratava o trabalho da Codeca, e tinha muito mais brita que agora. O governo ali atrás, que nos antecedeu, entendeu de comprar a brita, e aquele britador que faz final lá desde a época do Alceu e do Adiló, secretário, nunca mais andou, está lá mofando. Enquanto não reativar, o Solé está trabalhando para isso, aquele britador, vai ser muito difícil de poder atender, principalmente porque essa lei também dá amparo de ampliar, atender um pouco mais. Então é muito fácil aproveitar um momento difícil, que o Adiló dizia lá atrás, no primeiro mês vamos apanhar muito, e depois vamos dar a volta. Mas eu estou aqui para mostrar, é fácil pegar uma situação indefesa que o município reconhece, para se aproveitar uma situação. Precisamos, para as subprefeituras, dar infraestrutura, maquinário melhor, que daí os funcionários também, muitas vezes, quando vêm lá ou nas propriedades, são reconhecidos, que nem eu fui. É isso que precisamos dar. É para isso que eu estou aqui, mostrar a realidade para a população. O município não está se negando de fazer isso, fazer aquilo. O município está mostrando a dificuldade que tem no momento difícil, que até que não conseguir colocar o britador em prática. Por isso que aquele empréstimo ali, que se debateu muito aqui, retirado da educação, e mostrou esses dias a secretária numa reunião no início de semana, agora segunda, que nada parou na educação, que foi direcionado este empréstimo em cima da compra de máquinas, sabendo da dificuldade. E não é necessário, e não é suficiente ainda aquele valor. Então, antes de cobrar, corre mais, dá um carro mais potente, então. Então, é isso que precisamos dar para as subprefeituras. Tu acha que os funcionários que estão lá não gostariam de fazer um trabalho melhor, tendo uma infraestrutura melhor? Eles sabem que aquele trabalho que tu não consegue fazer hoje, ele dobra amanhã. Ali na frente também, além da infraestrutura, quando tiver um poder aquisitivo, uma receita um pouco melhor, quantas vezes, vereador Marcon, tu está numa estrada, no mais uma hora, muitas vezes, tu terminaria. Mas pelo fato do município estar numa situação difícil de receita, talvez reduz, não tem pouca hora extra ou nada, e no dia seguinte tem que voltar lá com a infraestrutura, tudo de novo, teria. Então, o dia que puder ter brita em abundância, estrutura melhor, maquinário melhor, e poder dar talvez umas horas na manga. Hoje nós vamos usar uma hora extra para cada um, vamos terminar essa estrada. Aí tudo melhora, mas a realidade é essa. A realidade que acontece lá na subprefeitura é isso. Não é de estar se omitindo a fazer determinada obra. É a dificuldade que temos em falar a verdade, não é vergonha. Eu fui subprefeito, fui reconhecido pelo trabalho, fui CC, não entrei na política para ser atrás de emprego, e fui reconhecido pelo trabalho. E ainda ontem eu estava ali no urbanismo e um cara disse, o povo lá sente muita saudade quando tu estava lá. Porque quando não tinha 3 para fazer o bueiro, eu ia junto, rolava cano, cascalhava a estrada. E foi reconhecido. Então, precisa infraestrutura, e o município reconhece que precisa. Por isso que aquele financiamento vai lá, está na Selic, há poucos dias vai estourar, e ali na frente nós vamos dar a volta. Eu precisava fazer essa defesa, porque não é porque lá tem A ou B ou isso, daquilo, porque é a realidade que estamos vivendo. Não podemos tapar o sol com a peneira. E não fiz essa fala para influenciar voto nenhum,
mas sim para mostrar a realidade que temos nas subprefeituras diante de várias situações. Até que nós não conseguimos colocar o britador em dia e dar um maquinário melhor, não adianta, tu pode ser quem tu quer, que tu pode ir lá, que tu não vai conseguir fazer um trabalho satisfatório. E a comunidade precisa, merece e nós temos a obrigação de fazer, porque é eles que pagam os impostos e o nosso salário. Finalizando. Era isso, colegas vereadores.